Amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal A Bíblia Diz. Estamos aqui, irmãos, para darmos continuidade no nosso curso de profecias, aquele curso que estava há muito tempo, né, sem eu postar. Perdão aí, irmãos, estava resolvendo problemas pessoais e aqui e também estava melhorando também um conteúdo que eu iria trazer, né, me preparando para que ele fosse o melhor possível. E aqui nós vamos dar continuidade e o tema, né, nós vamos falar sobre a imagem e o sinal da besta, né? A imagem e o sinal da besta. Primeiramente, amados irmãos, eu quero fazer uma pergunta. Quando nós falamos de sinal da besta, já é comum na cabeça das pessoas estarem um chip, né? Um chip ou um cartão que muitos interpretam que é aquele cartão Visa, né, que tem o 66, ou o código de barras, ou o CPF. Existiram várias especulações acerca do sinal da besta. Mas, se eu te perguntar, onde é que está o sinal da besta? Em qual local é que está escrito? Né? Você só está sabendo aqui porque você está vendo Apocalipse 13, do 11 ao 18, né? Mas as pessoas, elas não são como os bereanos. Elas sabem do sinal da besta porque ouviram do vídeo do YouTube, porque ouviram o pastor falar, porque ouviram o vizinho crente falar, porque viram o irmão do Reteté do Fogo que diz que tem o Espírito Santo e roda na igreja falar. Mas as pessoas mesmo não se preocuparam em ler onde é que tem e elas mesmas examinarem o que se trata o sinal da besta. E aí, o que é que nós do canal Bíblia Diz ensinamos? Vamos examinar as escrituras, tá certo, irmãos? Eu vou ler e você também examine. Vamos hoje estudar continuação, né, do curso de profecias, tendo hoje por tema a imagem e o sinal da besta. Então vamos lá, irmãos, é aqui. E primeiramente vamos fazer uma recapitulação, né, da ponta pequena de Daniel 7. Por quê? Nos nossos estudos nós verificamos, amados irmãos, que as duas bestas que aparecem em Apocalipse 13, a primeira besta, ela é o Império Romano. Por quê? Porque fazendo uma comparação com Daniel 7, nós vemos que Daniel sonha 4 animais subindo no mar. Apocalipse 13, que foi João que viu, é semelhante, né? Ou seja, João vê uma besta saindo do mar, Daniel vê 4. João vê que a besta que sai do mar tem características intrínsecas de si, de animais que Daniel teve o sonho, né? Daniel sonhou com o que ali? Daniel sonhou com o leão, com o urso, com o leopardo e com uma besta não identificada. E assim, João vai ver essa besta que tem as características dos animais que Daniel viu. Então, conseguindo interpretar, nós vemos ali que se tratam da mesma coisa. Só que a diferença é, Apocalipse é o último animal. Tudo bem até aí, irmãos? E Daniel é os reinados que eram existentes, né? Que nós vemos ali que são de quatro animais, né? Mas o Apocalipse ele se preocupa em pegar o último animal, que nós vemos que é a última era de um reino, né? Porque depois vem quem? Vem Jesus Cristo. Nós vemos ali, né, em Daniel, que depois que os animais vem a ponta pequena e depois o reino, o domínio é entregue aos santos do Altíssimo, né? Nós vemos isso. Então, resumindo, as duas bestas que nós vemos em Apocalipse 13 se trata do reino de Roma, só que variações nele. Se trata do mesmo reino, mas só são variações. A besta que sobe da terra é uma variação do Império Romano. Mas existe um detalhe que nós não conseguimos ainda ver em Apocalipse 13. O quê? A ponta pequena. Imagina, cadê a ponta pequena? A ponta pequena ela vem do último animal de Daniel. E se Apocalipse 13 se trata do último animal, onde é que está a ponta pequena?
E é isso que nós vamos ver. Então vamos recapitular primeiramente. Olha o que diz da ponta pequena, né? Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Quarto animal, ou seja, a quarta era, o quarto império que estaria tendo o domínio do mundo, né? A maioria, né? Que era diferente de todos os outros. Muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava os pés, ou que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres. Olha, irmãos, o que são chifres? Animais significam reinos. Cabeças significam divisões do mesmo reino ou líderes. Chifres significam autoridade do reino, ou seja, o quarto animal, o Império Romano, ele era fragmentado em 10 autoridades, em 10 líderes, em 10 reis, né? Ó, continuando, ó. Que 10 chifres que tinha na cabeça, vou até escrever aqui, né? Reis. Vamos lá. Que tinha na cabeça do outro que subiu e diante do qual caíram 3. Ou seja, surgiu um chifre que nós sabemos que é a ponta pequena, né? Ela surge, quando ela surge, cai 3. Isso a gente já interpretou. Aí o que é que ela vem dizer, ó? A ponta pequena tinha olhos, tinha uma boca que falava grandes coisas e cujo parecer era mais robusto do que dos seus companheiros. Ou seja, ela era um tipo de rei diferente dos outros reis. E aí, irmãos, nós vemos que essa ponta pequena significa a autoridade que saiu do Império Romano, a saber, o sistema do Papa. Se você fizer uma análise, né? Nos anos 476 por ali, a ponta pequena surgiu e derrubou a 3, né? A ponta pequena, o sistema religioso, o Papa ganhou autoridade, uma supremacia, um líder, né? E assim derrubou a 3 reis, a saber, se eu não me engano, os ostrogodos, os érulos e os vândalos, né? E assim, ele é um rei que fez guerra contra os santos do Altíssimo. E quando nós vamos fazer uma análise, irmãos, ele é o único, realmente, do Império Romano que causou guerra e perseguiu e prevaleceu contra eles. Então, e aí, irmão Giliard, se a ponta pequena é o papado, onde é que o papado se encaixa? Em Apocalipse 13. Aí é que nós vamos entrar, né, agora nessa interpretação. Olha lá, irmãos, ó. Vamos aqui que eu vou marcar. Ó. E vi subir outra besta da terra, né? Ou seja, o que significa a besta que surgiu da terra? A Roma eclesiástica. Por que, irmão Giliard, não pode ser outro reino? Porque quando nós vamos ver os resumos históricos de todos os reinos que aparecem na terra, pegando por base Daniel 2 e Daniel 7, não cabe outro reino. Tá certo, irmãos? Só são quem? Os 4 reinos. Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Depois de Roma vem quem? Na estátua vem a pedra. A pedra significa Jesus Cristo. E nos 4 animais nós vemos que vem Jesus Cristo, o domínio da terra entregue aos santos do Altíssimo. Então não cabe na profecia, qualquer profecia na Bíblia completa, se ela colocar, acrescentar um outro reino, aí nós vemos que a Bíblia está entrando em uma contradição, e isso não acontece, né? Às vezes é má interpretação. Então, tomando por base esse princípio bíblico, como diz Isaías, um ponto aqui e um ponto ali, não pode existir outro reino. Então, interpretando, a besta que sobe da terra, ela não é outro reino, é o mesmo reino, a saber, o Império Romano, só que o quê? De uma outra forma. Amém? Qual é a outra forma agora, irmão Giliard? A união do Estado com a Igreja. Ou seja, Constantino, ele vira imperador do Império Romano e ali ele se cristianiza, né? Cristianiza e faz com que o cristianismo seja, né, a religião da Roma. Então nós vemos ali, ó, continuando, ó. Ela tinha chifres semelhantes de cordeiro e falava como dragão, ou seja, era uma coisa aparentemente aos olhos boa, porque nós vemos que a Roma eclesiástica aparentemente ela foi boa,
porque ela se cristianizou, mas por dentro, quem estava agindo? O dragão, Satanás, né? Que confunde e faz descer até fogo do céu. Continuando, ó. E exerce todo o poder da primeira besta, ou seja, a Roma eclesiástica é o Império Romano, não deixou de ser, certo? Só que de uma outra forma, ó, porque ele tem a mesma autoridade, ou seja, ele manda nos soldados, ele manda no Império. E faz a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. Nós vemos que essa chaga mortal que fora curada é quando o Império Romano estava decaindo, e quando Constantino foi imperador, ele foi e curou novamente, né? Ó, e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, ou seja, do Império Romano, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem. Pronto, irmãos. Irmão Giliardi, onde é que está a ponta pequena dentro de Apocalipse 13? Está aqui, irmãos, ó. A imagem, né? A imagem da besta, ela é o sistema do Papa, né? Nós vamos continuar e nós vamos analisar e vocês vão ver que a imagem realmente é a ponta pequena. Lendo uma leitura linear, né, fazendo uma comparação cronológica. Continuando, ó. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Quem foi que deu espírito à imagem da besta? Foi a besta que surgiu da terra, né? Ou seja, quem concedeu que desse espírito à imagem da besta? Roma, Império Romano, concedeu autoridade à besta que surge da terra, a saber, eclesiástica, para dar autoridade ao sistema do Papa. Que é um PA aqui, irmãos. Desculpa, que eu estou pelo mouse, né? Isso não faz o maior sentido? Sim, irmão Giliardi, faz. Por quê? Porque quando Roma eclesiástica, ou seja, a Roma se mistura com o cristianismo, isso dá abertura ao quê? Para o líder religioso de Roma também ter autoridade política. Então, isso aqui acontece de fato, ó. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. O que é dar espírito? Ó, irmãos, uma imagem, ela não tem movimento, né? O que significa dar espírito à imagem da besta? Se a gente for fazer uma análise, irmão, se nós formos fazer uma análise, eu estou afirmando que o chifre pequeno é a imagem da besta. Pega os 10 chifres. Os 10 chifres tinham olhos e boca? Não. Então eles eram seres inanimados, ou seja, eles não tinham um certo tipo de autoridade que, quando o chifre pequeno surge, por ele ter olhos e boca, é porque ele é diferente em um quesito de autoridade mais do que os outros. E quando nós vemos aqui, o chifre inanimado, irmãos, ele é uma imagem. Mas a partir do momento que ele recebe espírito, ele tem olhos e boca, porque ele passa a ter vida. O que significa isso, irmão Giliardi? Um tipo de autoridade concedida de forma diferente. Por quê? Agora a religião tem poder político. Isso é um tipo de autoridade diferente dos demais. Tudo bem até aí, irmão? Você está entendendo? Então, quem concedeu? O Império Romano, com a abertura do caminho, Roma se misturando com o cristianismo quando Constantino se converteu. E isso é o espaço, é o caminho aberto para dar espírito à imagem da besta, que é o sistema do Papa, para que ele ganhe autoridade e exerça acima de todos, né? Olha aí, continuando, ó. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja posto um sinal. Quem é que faz o sinal? A imagem. A imagem da besta faz, né, que todos,
recebam um sinal. Então, para nós entendermos o que é o sinal da besta, nós temos que entender quem é a imagem. Porque quem coloca o sinal nas pessoas é a imagem que recebeu fôlego de vida. Tudo bem até aí? Está de fácil compreensão, né? Ó, continuando. Para que ninguém possa comprar ou vender. Aí é que vem a confusão. Entra cartão, entra CPF, entra bloco de notas, entra tudo que tem a ver com comprar e vender. Vamos entender hoje o que significa isso, certo? Ó, quem não tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome, né? Para que ninguém possa comprar se não tiver isso, né? Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é um número de um homem. Guarde isso, irmão. O número da besta é o número de um homem, representa um homem, e é um cálculo. É um cálculo. 666 é um cálculo. Tudo bem? Não é, já intrínseco lá. 666, não. É um cálculo. É tanto que João, ele criptografa, ou seja, ele deixa um enigma, né? É por isso que ele pede calcule, tá certo? E é o número de um homem. Então, o número de um homem para ser calculado, irmão, um dos únicos alfabetos que pode ser escrito um nome de um homem de uma forma para ser calculada e que dá um número é os algarismos romanos, que tanto escreve nome, mas ao mesmo tempo representa letras. E se você... Por que o João criptografou? Porque naqueles tempos, irmão, a Roma já estava tendo a sua ditadura, mas não de uma forma religiosa, porque ela ainda era pagã. Depois que ela se cristianiza é que começa a pior das perseguições, porque é um cristianismo impuro, né, contra o cristianismo puro que é a Igreja de Deus. Então vamos continuar a nossa análise aqui, ó. Aí tem uma imagem, né, irmãos, ó. Interessante nós analisarmos. Esse aqui é o dragão, que representa Satanás. Essa aqui é a primeira besta, que exerce a autoridade do dragão, não é assim? E aí depois surge a da terra, que é uma forma de governo diferente da besta que sobe do mar, porque nós vemos ali que ela exerce toda a autoridade da primeira besta. Você leu isso, então significa que é uma forma de governo diferente, mas é o mesmo império. E essa é a imagem. Quem é que concede a imagem? É a besta que sobe da terra, né? E é a imagem de quem? Do Império Romano. Tudo bem? Desenho excelente, né? E esses aqui são os que têm a marca, né? Então vamos lá continuar. Essa imagem diz a leitura muito bem. Olha, irmãos, tá aí, ó. Interpretação da imagem. Se nós vamos fazer uma linha cronológica, tudo se encaixa perfeitamente, né? Ó, o império, a besta que sobe da terra é um império, perdão, a besta que sobe do mar é o Império Romano pagão, né? Depois, a besta que sobe da terra é o Império Romano cristão, ou seja, chifre de cordeiro e chifre de dragão, né? E a imagem é o papado, é o sistema religioso que recebe autoridade do Império Romano. Só que agora exercido por uma imagem religiosa. Um papa agora ele pode ter o poder do exército, pode ter o poder do Império Romano. E tudo isso é a interpretação coerente, né? Ou seja, a ponta pequena de Daniel 7 é a imagem da besta de Apocalipse 13, porque os sonhos, as visões são as mesmas. Apocalipse só pega a última parte do sonho de Daniel. E aí nós interpretamos que a ponta pequena é a imagem da besta. Tudo bem? Ó, e aí vamos continuar, né? Olha, amados, está aqui aquilo que eu expliquei no início, né? Os 10 chifres, ou seja, os 10 chifres da última besta,
que Daniel viu são os 10 reinos, né? Quando a ponta pequena surgiu, derrotou os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. E Justiniano mandou decreto em 533 reconhecendo o Papa como cabeça de todas as igrejas. Isso é antibíblico. Uma pessoa só tem autoridade sobre toda a igreja quando a Bíblia diz que o cabeça da igreja é Jesus Cristo, né? Isso é totalmente errôneo. E aí nós vemos que a partir daí ele já começa a ter um tipo de autoridade diferente, né? Porque ele é o cabeça de todas as igrejas, ou seja, ele tem uma autoridade nicolaíta, né? Líder do povo, e mais tarde passa a perseguir aqueles que eram contrários aos seus dogmas, né? E aqui é a explicação, né? Ó, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Olha aí, irmãos, ó. A besta falasse, a imagem da besta falasse. Quando nós vamos para o chifre pequeno, olha o que é que ele tem, ó. Olhos e uma boca que falava grandes coisas. Ou seja, a Bíblia, as visões, elas querem focar nesse tipo de governo diferente, porque ela fala que tem boca. Quando ela fala que tem boca, ela não quer guardar algum detalhe, ela quer mostrar, ela quer evidenciar que por esse chifre ou essa imagem tem uma boca, significa que é algo diferente que nós temos que estar atentos. E a única coisa, ou a única interpretação que se encaixa, irmão, é um líder religioso ter poder do império a ponto de perseguir pessoas por não obedecerem seus dogmas, falar grandes coisas contra Deus. Quais foram as coisas que ele falou contra Deus? Olha aí, ó. Isso aqui é apostasia, né? Que foi... Daqui a pouco a gente volta. Eu vou mostrar aqui, ó. Olha as coisas que ele falou contra Deus, irmãos. Ó. Boca que falava grandes coisas e blasfemava, né? A mudança do dia do Senhor. As escrituras dizem, o próprio Jesus diz, que nem um tio poderá ser retirado da lei, até que tudo se complete. Ou seja, eu não vim abolir a lei, mas vim cumprir. Porque a lei não mudará, a lei é imutável. É isso que Jesus quis dizer em Mateus, capítulo 5, dos versos 17 ao 19, né? Mas aí, a autoridade do Papa é tão superior à de Jesus que ele mudou o dia do Senhor, do sábado para o domingo. Isso não é exercer uma autoridade que não foi lhe concedida? É isso que está escrito, né? Ó. E proferirá palavras contra o Altíssimo, ou seja, a boca dele serve para isso, a boca do chifre, a boca da besta. Destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis, ou seja, mudou a lei, né? Os tempos, nós vemos que o calendário foi mudado e tem dia de santo, tem dias, né? Nós vemos aí que o calendário judaico ele está no ano 5000 e alguma coisa, mas o calendário do Papa Gregório mudou e nós estamos em 2018, né, aqui no Brasil. E nós vemos aí, amados irmãos, que tem dia de santos, né? Algo que a Bíblia não manda, condena a Bíblia. Isso é idolatria. A Trindade, Deus é Deus, Jesus é o Filho e o Espírito Santo é o poder de Deus. Mas em 321, no concílio ali de Nicéia, foi discutido e foi decidido que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como é que uma doutrina vem surgir 200, 300 anos depois que Jesus Cristo ascendeu aos céus, ensinando aos discípulos toda a verdade? A igreja primitiva não pregou nenhuma dessas doutrinas aqui. Então nós vemos que cabalmente o sistema do papado proveniente da Roma eclesiástica, que recebeu a autoridade, se encaixa perfeitamente na profecia, sendo a imagem da besta, sendo o chifre pequeno. Tudo bem até aí? E aí, os apóstolos falaram que haveria uma apostasia, irmãos. Se nós voltarmos aqui, ó, o apóstolo Paulo vem dizer, ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia, e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Quando é, irmãos, que surgiria a apostasia, né?
para que se manifestasse o homem do pecado, que nós entendemos que é o chifre pequeno e a imagem da besta. Depois da minha partida. Quem foi que disse isso? Paulo. E Paulo morreu, irmãos, há muito tempo. E depois da partida dele, nós vemos ali que o sistema do Papa, o sistema de Roma eclesiástica surgiu nos anos 300 por ali, depois da partida dos apóstolos, né? E que dentre vós mesmos se levantaram homens que falaram coisas perversas para atraírem discípulos após si. Isso nós vemos a imagem da besta entrando depois da apostasia, se cumprindo aquilo que os apóstolos já tinham falado. E essa apostasia, irmãos, é a imagem, né? Agora, amados irmãos, nós vamos continuar. O que significa o sinal? Irmãos, já entendemos que a imagem da besta é a ponta pequena, portanto, é o sistema do Papa proveniente de Roma eclesiástica, proveniente do Império Romano, né? Mas essa imagem, ela coloca um sinal. O que significa este sinal? Amados irmãos, para nós analisarmos o que o profeta João, né, o apóstolo João, queria falar ali naquela carta, né, enviada às 7 igrejas e enviada para todas as igrejas, né, nós temos que entender o que na linguagem dele representa sinal, né, porque muitos interpretam erroneamente, não seguindo o que o apóstolo Pedro vem falar, que nenhuma profecia é de particular interpretação. Então, se a palavra sinal, dentro do livro de Apocalipse, significa em todo o seu contexto, em todos os seus capítulos, uma coisa, tem que ser para todos os textos. Não é assim? Dentro da Bíblia, o que significa sinal? É a mesma coisa do que os homens aí dizem que é um chip, código de barras. O que significa sinal? Já não é código de barras e já nem é esse chip que nós vemos por aí. Por quê? A imagem da besta ela é o Papa, o sistema religioso, o Vaticano. E o chip não vem do Vaticano. O chip não condena ninguém a ponto das pessoas desobedecerem à lei de Deus. Porque o que causa condenação ao homem a ter o sinal é a desobediência da lei, né? Então vamos lá. O que significa sinal na Bíblia? Olha aí, irmãos, ó. Da mesma forma que a besta, a imagem da besta coloca o sinal nas pessoas, Deus também tem o seu sinal. Então, o sinal de Deus é totalmente antagônico, diferente do sinal da besta. Você concorda comigo? Uma coisa é o sinal de Deus. Uma coisa totalmente o contrário, a ponto de trazer condenação ao homem, é o sinal da besta. Então, vamos analisar o que significa sinal de Deus. Olha aí, irmãos, ó. Deuteronômio 6, do 4 ao 9, ele vem dizer assim em suas linhas, né? Ó. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Deus quer que nós amamos eles de coração, né? E de toda a tua alma e de todas as forças. E as palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, né? E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão. Agora eu pergunto, isso aqui é literal? Né? Olha o sinal de Deus, ó. Estas palavras atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontrais entre os teus olhos. E as escreverás nos braços de tua casa e nas tuas portas. O que significa isso aqui? O sinal de Deus na mão e por frontrais entre os olhos. Frontais entre os teus olhos, irmãos, é na testa. E o sinal da besta é na mão e na testa. Então nós percebemos em um comum. Para Deus colocar o sinal no seu povo, ele também diz na mão e na testa. E João, conhecendo esse princípio, ele vai e fala que a marca da besta é na mão ou na testa. Então nós vemos aí que a hermenêutica do entendimento para sinal na Bíblia é o mesmo. Só que o sinal de Deus não é literal. Não é andar com a Bíblia na mão ou escrever o nome de Deus na testa. É o quê? É as palavras. Você agir com a sua mão. Ou seja, a sua prática prova que você tem o sinal de Deus. E entre os olhos é você pensar na lei de Deus. Você cumprir a lei de Deus. Você pensar, penso, logo pratico.
Se eu faço o princípio de Salmos 1, né? Ou seja, seguir a lei e meditar nela de dia e de noite, as minhas práticas, ou seja, o sinal na minha mão, vai ser fácil, porque eu penso na lei de Deus. Então, ela é um sinal tanto na minha mão como nos meus frontais entre os meus olhos, né? E continuando. Então, o que é que significa, irmãos? Assim como Deus tem o seu sinal, tanto na mão como por frontais entre teus olhos, a imagem da besta não é literal, irmãos, né? O sinal da besta é também uma coisa espiritual, né? O que significa ali? Significa, amados irmãos, que as práticas do sinal da besta, ou seja, os dogmas do Vaticano, do papado que ele ensina, ou seja, trindade, imortalidade da alma, purgatório, morada em um lugar diferente daquele prometido por Deus, tudo isso, as pessoas que pensam nos dogmas, seguem os dogmas e praticam os dogmas, estes estão com o sinal da besta, que é totalmente antagônico de Deus, ou seja, mudará os tempos e as leis, não é? Irmão Giliard, então, você poderia me explicar o porquê que ninguém pode comprar ou vender? Claro, amado irmão. Muito fácil, né? Ó, por que ninguém poderia comprar ou vender se não tivesse sinal, já que o sinal é dogma? Isso é óbvio. O chifre, a imagem, nós vemos que ele tem um tipo de autoridade diferente de todos os que estavam ali presentes, que eram os demais chifres. Por quê? Porque ele usou da sua autoridade religiosa para também ter autoridade política, ter autoridade sobre o Estado. Então, o que foi que ele fez? A partir do momento que que alguém não quisesse seguir os dogmas que o Papa, que a imagem da besta mandava que os seus fiéis tivessem, né? O Estado não estava voluntariado a entender que essa pessoa fosse um cidadão. Porque se ela não fosse a favor do dogma, se ela fosse contra, então ela não era cidadã, então ela não poderia exercer o direito dela de cidadania, mas ela era perseguida e até morta. Ou seja, comprar e vender era uma coisa comum daquele tempo para as pessoas exercerem cidadania. Então foi fechado, foi vedado essa oportunidade daqueles que não obedeciam a esses dogmas. Quem foi que não obedeceu? A Igreja de Deus, aqueles fiéis. E é por isso que a ponta pequena disse o quê? Destruirá os santos do Altíssimo. Você entendeu aí? Né? Olha aí, ó. E vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Eles foram degolados pelo testemunho de Jesus, o que tem um chip a ver com o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus qual é? Obedecer à lei de Deus. Crer na ressurreição, ou seja, não existe um purgatório, não existe vida após a morte. Então, o que é que nós entendemos? Ó, daqueles que foram degolados, ou seja, perseguido pela ponta pequena, perseguida pela imagem da besta, né? Como ele está dizendo aqui, ó. No verso 15, né? No anterior, não coloquei aqui. Ó, e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, o que foi achado nessas pessoas foi o chip? Não. É porque elas tiveram testemunho de Jesus e não aceitaram os dogmas da religião papal, que é totalmente o contrário do dogma, dos dogmas de Deus, né? Ou seja, a religião papal ensina coisas que não estão bíblicas, né? Então, isso é muito fácil para nós entendermos. Olha aí, ó. Olha aí os nossos irmãos sendo perseguidos, ó. Quando não aceitavam os dogmas, ó. O sinal da besta era o acatamento dos dogmas deles, tanto na prática, mão, quanto na testa, concordância de pensamento, ó. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. O que é adorar a imagem da besta, irmão? Já que o Papa ele tinha autoridade sobre Roma, tudo que ele fizesse
era um tipo de adoração a Roma, porque todos teriam que ter amor à pátria, a ter que honrar a pátria, né? Mais ou menos isso. E isso, honrar a pátria, um tipo de ser patriota ao Império Romano, a obedecer os dogmas da Roma eclesiástica, já que seu líder é o Papa, né? Olha o que é que acontecia quando ninguém obedecia ao dogma. Ó, a Santa Inquisição era dirigida pela Igreja Católica Romana e foi criada no século, nós vemos aí no século XIII, né, século XII, né, século XIII, XII mais ou menos, durante a Idade Média. Era uma espécie de tribunal religioso que condenava todos aqueles que eram contra os dogmas pregados pela Igreja Católica. Então nós vemos, esse é o sinal da besta. E o que era a Santa Inquisição? Às vezes, irmão, na sua maioria, matava aqueles que eram contrários aos seus dogmas, né? Olha aí. Então vamos continuar. Ó, olha as especulações que aparecem, irmãos. Agora você entendendo isso, uma explicação coerente das Sagradas Escrituras. Você concorda que não é o CPF? Não é, irmão Giliath. Não é o CPF. O chip não tem nada a ver, irmãos. As pessoas convêm logo a comprar e vender, então é o chip e tal que vai ter que passar. Mas o primeiro chip que apareceu era questão de saúde, para as pessoas irem ao posto de saúde lá nos Estados Unidos, colocado pelo Barack Obama, né? E nós vemos que o sinal é proveniente do Vaticano, da imagem da besta proveniente de Roma, né? Não é o chip e nem é o código de barras, né? Então, o que é, irmão Giliardi? O que é um número de um homem, né? Olha, irmãos, para nós terminarmos rapidinho, um dos títulos que o Papa recebia era Vicarivis Filii. Quando nós pegamos e fazemos um cálculo, lembra daquilo que eu falei no início, que o único alfabeto que é o número de um homem e que dá para calcular, e pegando o contexto daquele tempo que João estava inserido, porque ele criptografou, o que é criptografar? Esconder o seu real sentido para que uma pessoa não visse, mas as outras que entendessem a linguagem de João é que viessem a ver e a compreender. Porque se a Roma soubesse disso aqui, João, no lugar dele ser excomungado para ele, seria morto, né? Lá mesmo. Então, o que é que nós vemos aí? Ó, quando nós fazemos o cálculo de Vicarivis Filii, se você ver um documento aqui do Papa, ó, você vai ver, ó, Vicarivis Filii, ou seja, o vigário filho de Deus, né? Vamos fazer o cálculo, ó. Quando nós pegamos o cálculo aqui, ó, olha, irmãos, ó, Vicarivis, né? V5 e estou fazendo certo. Dentro do Império Romano, dentro da língua romana, ó, números romanos, letras representam números. E quando nós pegamos as letras, você pode pausar o vídeo porque já está muito extenso, o cálculo vai dar 666, se cumprindo aquilo que João disse. É um número de um homem e realmente é o título número de um homem que representava a imagem da besta, a saber, o Vicarivis Filii, que era 666. Então, amados irmãos, nós terminamos aí. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, comente, sugira ideias. E o nosso próximo vídeo de estudo é as 70 semanas de Daniel. Não perca. Até o próximo vídeo. Paz esteja contigo. E se você tiver mais uma pessoa aí do seu lado, convosco.